Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou falar de 4 propriedades: Flex Grow, Flex Shrink e Flex Bases, e também uma propriedade chamada Flex Flow, que ela tem como característica, eu tenho a junção de Flex Direction e Flex Wrap juntas no Flex Flow de uma maneira abreviada. Então vamos ver essas 4 propriedades aqui nesse vídeo, tá? Então esse link vai estar na descrição, tá? Como é o mesmo link da aula passada, tá? Da parte 1 do Flexbox. E aqui eu vou usar o próprio site para explicar essa característica, a expansão, encolhimento e tamanho dos elementos flex, com as 4 propriedades aqui: Flex Grow, Flex Shrink e Flex Bases, tá? Então, para você entender legal como funciona essas 3 propriedades, aqui tem uma imagem ilustrativa, Eu tenho o container de 500 pixels, tá vendo aqui, ó? E eu tenho aqui 3 elementos ABC, que eles estão alinhados à esquerda, tá? E aqui tem disponível 200 pixels. Então isso é importante você saber, aqui de acordo com a imagem, tá? De acordo com as configurações que eu fizer, principalmente no Flex Bases, em relação à largura do elemento, que é filho do container, O container aqui, ele é o pai, e a gente vai, nessa videoaula, se basear, então, nesse comportamento dos filhos em relação ao container, tá? Com essas 3 propriedades. Então, vamos ver aqui na prática, olha, aqui eu tenho aqui o exemplo do próprio site, logo abaixo, e o box dele, ele não tem a largura explícita aqui, Então eu vou colocar uma largura de 600 pixels, tá? Para você ver a diferença dele, Olha lá, ele até aumentou de tamanho. E aqui, ó, eu tenho três classes, 1, 2, 3, só que ele está com flex abreviado, tá? Eu vou apagar e eu vou colocar na ordem exata que estão eles, tá? Ó, que é Flex Grow, tá? Que o padrão é 1, tá? Depois eu vou colocar o Flex Shrink, Que o padrão também é 1. E eu vou colocar o Flex Bases como alto, tá? E eu vou explicar para vocês no exemplo o que significa isso, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, e eu vou colar em cada um deles, tá? Você vê que é a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é a forma abreviada desses 3, tá? Mas como eu estou ensinando, logicamente eu vou colocar o valor inteiro primeiro, tá? Apesar do próprio site colocar um exemplo abreviado, tá? E aqui embaixo eu tenho o HTML, tá vendo? Ó? Eu tenho a classe box e dentro dele eu tenho as filhas, Tem 1, 2, 3, no exemplo aqui que vocês estão vendo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Primeiro eu tenho o Flex Grow, Então o que ele faz? Eu tenho a largura de cada caixa e ela tá automática, tá? Então ela vai colocar o Flex Bases, ele vai ajustar essas 3 caixas dentro de um limite de 600 pixels, Que eu coloquei aqui em cima, tá vendo aí, ó? Então eu tenho uma largura de 600 pixels e ele vai colocar o Bases, aliás, ele vai colocar distribuído, nos 600 pixels, tá? Então ele vai ajustar nesse conteúdo. Vamos imaginar que o 1, eu coloco um Grow número 2, O que aconteceu? Você vê o que ele aumentou de tamanho. O 2 e o 3, ele ficou do mesmo tamanho, já que eles são 1, Tá vendo aí, ó? E o número 1, o tamanho que sobrou, ele ajustou ao tamanho dele, tá? Então, conforme você vai colocando um valor maior, ele vai ajustando o que sobrou, tá? Ok? Então o Grow vai fazer isso. Então eu consigo aumentar um tamanho relativo à largura de cada uma das caixas.
Então eu vou mudar aqui o tamanho, eu vou colocar um tamanho pequeno para vocês entenderem legal. Então eu vou colocar 50 pixels do bases, tá? Em cada um deles eu vou colocar 50 pixels. Tá? Em cada um dos três, ó. Certo? Eu coloquei 51 dos três, só que ele não mudou o tamanho, tá vendo? Ó? Então se eu colocar 50 pixels, ele distribuiu o tamanho, né? Mas se eu zerar aqui o Flex Grow, olha lá, ele vai aceitar esse tamanho de 50, tá? Então perceba que como é bacana aí a ideia do Flexbox, né? Então você vê que ele não distribuiu. Quando eu coloquei o Flex Grow 0, ele não distribuiu e ele colocou a largura de 50 pixels, tá? Vou voltar ao número 1. Tá vendo? Ó, eu coloquei o número 1 do primeiro e olha o que aconteceu. Ele ficou bem grande, né? Tá vendo aí, ó? O número 1 ficou bem grande, o 2 e o 3 ele ficou com tamanho de 50. Certo? Ó, pode ver que eles estão zerados, né? Com o Grow, tá vendo aí, ó? Grow 0. O 3 também, tá vendo aí, ó? E aí ele manteve 50, 50 para os dois e o que restou ele jogou para 1, tá? Então isso que é o legal de você treinar aí, tá? Você viu que o Flex Grow 1, ele pegou todo o tamanho que restou, mas primeiro ele colocou o 2 e o 3 no tamanho 50, tá? Beleza, agora eu vou colocar um para todos, ele vai ficar bem distribuído, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um Flex Bases bem grande, eu vou colocar 500 para cada um deles, tá? E aí você vai ver que não vai acontecer nada, né? Ele vai ficar bem distribuído, tá? Se eu colocar o Flex Shrink zerado para todos eles, olha o que vai acontecer, ó. Ó, já modificou também, ó, ele já ultrapassou a largura, tá? É isso que o Shrink faz, tá? Então, pode ver que ele ultrapassou, ele deixou o tamanho original de 500 pixels para cada uma das classes. E ele não obedeceu ao container, então isso que faz o Shrink. Então ele encolhe, né? Você vê que ele vai encolher, por isso que o bases ficou grande, né? E ele coube no container. Então quando o Shrink for 1, ele vai sempre respeitar o container, tá? E o Grow vai sempre aumentar, que é o contrário, tá? Então é isso que tem que estar bem claro para vocês, para não ficar dúvida quanto a isso, tá? Tudo bem? Então veja aí que o Shrink zerado com um Flex Bases bem grande, ele vai respeitar o tamanho de cada de cada classe, né? De 500 pixels ele respeita e ultrapassa o container, tá? Quando o Shrink é 0, certo? Ok, agora eu vou aplicar no código nosso. Lembra lá da aula passada, né? O Layout Flex? Então nós fizemos aqui, né, ó, eu tenho o rodapé, as colunas, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a div com classe flex e cada uma tem 3 colunas, tá vendo aí, ó? Eu vou colocar colunas diferentes, tá, ó? Coluna 1, classe coluna 1, classe coluna 2 e classe coluna 3, tá? Certo? Então vou colocar cada coluna com um nome diferente de classe. Então vou mudar aqui em cima, né? Então vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar, né, ó. Shift Alt para baixo, né? Então eu vou colocar a coluna 2, coluna 3 e aqui a coluna 1, tá? E aí eu vou aplicar esse conhecimento que nós colocamos, né? Então eu seleciono o primeiro largura aqui, ó, e eu aperto Ctrl D, certo? Para ele selecionar os 3 de uma só vez, né? As 3 larguras, tá vendo, ó? E eu vou colocar aqui, ó, Flex traço Grow, né? Eu vou colocar número 1, né? Que nós aprendemos, né? Que é a largura. Flex traço Shrink, também número 1, né? Então ele seria um encolhimento aí da
da largura, né? Das colunas, ele é o contrário do grow. O grow é crescer, né? E o shrink vai encolher. E por último eu tenho o flex bases, né? Que nesse caso eu vou colocar o alto, tá? Certo? E aí eu coloquei aí para todos os outros, né? Acho que ele não colocou bases, né? Ó, deixa eu copiar aqui e colar. Então os três vai ter a mesma característica, tá? Ok? E aí você pode brincar com esses valores, tá? A mesma coisa que eu fiz com as caixas, você pode ir trocando os valores para você visualizar, tá? Então vamos ver como que tá aqui no meu... Deixa eu abrir aqui no meu computador, então. Olha lá como ele ficou. Então ele ficou com uma única coluna, tá? Então deixa eu ajustar aqui. Provavelmente é a largura, né? Então eu vou mudar aqui a largura, né? Eu vou colocar 200 pixels. Vou colocar um valor menor aqui. 150 para cada um deles. Você viu que ele deixou a largura inteira para cada um deles, né? Então eu coloquei um valor menor, 150, essa é a base. Vamos verificar aqui, né? Ó. E aí ele coube na largura, tá? Ok? E aí você faça essas modificações, principalmente o shrink, né? Ou por exemplo o grow aqui, né? Ó. Eu coloco 2 aqui, né? Na primeira coluna, salvei. Olha lá como é que fica, ó. Realmente ele aumenta e o 2 e o 3 fica menor, tá? Então é legal você mexendo nessas características para ficar bem interessante aí o aprendizado, tá? Para você trabalhar e mexer, tá bom? Agora eu vou fazer o flex flow, né? Que tá aqui na página, né? Ó. Tá logo aqui em cima. Então a propriedade abreviada flex flow que eu tenho, né? Combinado o flex direction e o flex wrap. Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever então o middle screen, em vez de coluna, eu vou reescrever o flex, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que quando eu tenha uma largura de 600 pixels aqui, né? Ele vai colocar uma coluna por linha, né? Então vai ficar coluna 1, coluna 2 e coluna 3, como nós fizemos na aula passada, né? Só que eu vou fazer com o flex, né? Aqui na flex flux. Então eu vou colocar aqui, ó, flex flow, desculpa, né? E aí eu vou colocar column, né, que seria o direction dele, e o wrap para ele fazer a quebra, tá? Então eu vou colocar o column e o wrap, né? Lembrando que o column é o flex direction e o wrap seria o flex wrap, tá? Que ele vai fazer a quebra, tá? Então quando eu tiver a 600 pixels, ele vai fazer essa quebra. Então vamos verificar lá, né? Que é igualzinho. Vou atualizar aqui, vou colocar F12. Olha lá, ó. Ele já está 588, ó, se aumentar então, ó, acima de 600 ele tem 3 colunas, e diminuindo para 600, ó, está 544, ele ficou uma única coluna, né, para encaixar aqui no celular, né, e ficou cada linha uma coluna, tá? Mas eu usei a propriedade Flex Flow. Ok, pessoal? Então, se gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha também, tá? Para ajudar o canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.